ao nosso programa Palavras Cruzadas. Uma vez mais estamos juntos para falarmos sobre a palavra de Deus, que nós temos um manual que nos orienta e nós hoje estamos na lição número 9 de um conjunto de 13 lições que estudamos durante 3 meses e hoje vamos continuar a falar sobre o livro de Salmos. Vamos perceber que este livro, que na verdade a Bíblia tem uma interligação muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento, os Salmos e o Apocalipse e o Daniel, não parece, mas realmente estudando a lição da Escola Sabatina é que nós aprendemos e percebemos a relação e a ligação que existe entre os vários livros da Bíblia. Mas antes de começar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso querido Beneneco Joaquim. Seja muito bem-vindo, irmão Beneneco. Obrigado, irmã Zilda. É um prazer estarmos outra vez juntos para cruzarmos as palavras em torno da lição número 9. Lição número 9, como disse bem, fala de ensinos, né? Estamos nas alusões, imagem em símbolos, mas dessa vez nos Salmos, parte 2. Na semana passada, na lição 1, vimos parte 1 e estamos a dar a continuidade nessa semana, parte 2. E antes de devolver a palavra à irmã Zilda, gostaria de dizer que essas lições são particularmente difíceis, mas muito boas, após compreendidas, para apreender, para viver as lições e depois, com tudo isso já alinhavado, passar também para os outros. Isso é verdade, irmão Beneneco. O verso áureo da nossa lição está escrito no livro de Salmos, não podia ser diferente, Salmos capítulo 67, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Portanto, este verso orienta, não é, o povo de Deus a louvá-lo, porque ele é digno de toda a honra e louvor. A introdução desta lição começa a dizer-nos que, na verdade, quando pensamos no livro do Apocalipse, particularmente, que é o livro de Revelação, a primeira imagem que nos vem à mente é sobre as bestas, as feras e aquela coisa complexa, não é, que fala, que algumas partes do Apocalipse fala. Isto é importante, mas a lição desta semana vai muito mais além, não é? Diz-nos que a profecia não é apenas sobre compreendermos os significados das bestas, do mar e do que é o povo. As profecias também ajudam-nos a lidar com questões importantes como o pecado, como o sofrimento, como o juízo de Deus, como é que será o juízo, a batalha entre o bem e o mal. Fala também sobre a natureza da justiça e da injustiça. Fala sobre a perseguição que houve, que haverá sobre o povo de Deus e muito mais, não é? Portanto, o livro de Salmos é um livro muito rico e parece, na verdade, eu tenho aprendido muito com estas lições, não é? Não tinha esta noção, não é? De que o livro de Salmos, existe muita alusão em relação ao fim, não é? Sobre o que nós, na nossa mente, pensamos que o livro do Apocalipse ou de Daniel são os que falam, ou os outros poucos livros proféticos são os que falam exatamente, mas na verdade, mesmo no livro dos Salmos, nós encontramos já no Antigo Testamento Deus falando sobre isso. Irmão Breneco, faz favor. Sim, como no Apocalipse, o discípulo amado retratou aí muitas coisas, quer dizer, ele foi apenas o escritor, não, mas em várias visões, e usado pelo Espírito Santo, usou muitos assuntos que têm a ver com batalhas onde as pessoas, tanto, às vezes, sem o Espírito Santo, entendem que só se trata de batalhas físicas, mas entendemos que as batalhas físicas são o resultado
das batalhas espirituais. E também Daniel, o povo sofre, não só o povo escolhido, mas o povo no geral, a humanidade no geral. E ficamos com a ideia, como disse bem, que esses assuntos só são tratados em Apocalipse, Daniel e, quiçá, Mateus, Lucas, mas nos Salmos vemos aqui o retrato de várias formas de sofrimento, onde o povo também vez sem conta por suas falhas, né? Não porque não terão sido avisados, caía, levantava, mas vinham num Deus, tanto aqueles que ultimamente se consagravam, viam num Deus, o dono das batalhas, o dono, o general à frente deles, para todas as possíveis adversidades nessa humanidade caída. E também dizer que, por isso é que eles depois, né, dizem assim, sofremos, vocês também podem sofrer, sofremos nós escolhidos, nós Israel literal. Vocês também sofrem e vão sofrer, mas mesmo assim vos conjuramos a louvarem a Deus, nós e vocês, ou seja, todos os povos devem louvar a Deus, porque Deus é o que tem a última palavra. Deus é o que enfrenta todas as batalhas para a honra e glória dele, a favor do seu povo, e para o povo ser exemplo desse Deus que vence por eles. Amém, amém. Isso é verdade. É um consolo e um conforto para nós. A Uhum. introdução ainda nos diz que o livro de Salmos também fala sobre as várias emoções que nós, seres humanos, temos, né? Fala sobre alegria, tanto fala sobre aquela alegria desenfreada, como fala também sobre aquele desânimo profundo, quando estamos deprimidos, quando estamos lá no fundo do poço, não é? Mas, Exato. como disse muito bem o irmão Beneco, é importante nós, como cristãos, termos essa noção, a última palavra sempre pertence a Deus. E devemos Amém. aprender a nos alegrar no Senhor. Há uma meditação que eu li hoje que dizia: qual é o motivo da tua alegria? Qual é o motivo da tua alegria? São os teus filhos, é o teu companheiro ou a tua companheira? São os bens que tens? Então, o motivo da nossa alegria deve ser sempre o Senhor Jesus. E não importa se estamos desenfreadamente contentes ou se estamos profundamente tristes. Vamos descansar no Senhor, não é? Porque nos momentos tristes não temos como nos alegrar, mas vamos descansar no Senhor mesmo na nossa tristeza. Nos momentos alegres, vamos nos alegrar no Senhor. Que Ele seja o princípio e o fim da nossa vida. Porque momentos difíceis virão. E todos nós temos momentos difíceis, sabem? Às vezes pensamos que nós somos os que mais sofremos na face da terra, até percebemos o sofrimento do outro, não é? Na verdade, enquanto vivemos nesse mundo de pecado, todos nós sofremos, temos sofrimentos diferentes, mas todos nós sofremos. Mas a diferença é em quem nós depositamos a nossa confiança. Se depositamos a nossa confiança em Deus, nós teremos um sofrimento que termina, né? Não um sofrimento eterno. Sim, pode dizer, irmão Beneco. Sim, isso liga diretamente ao assunto de domingo, onde o Salmo 46 apresenta-se, né, como o próprio bálsamo, a própria água fria no meio do calor, a própria calma está no Salmo, ou seja, o medicamento está no Salmo 46, porque nós vivemos, eu até costumo dizer assim, após o pecado, o mundo, a humanidade, que devia dominar o mundo, é assim que Deus designou, a humanidade caiu num caos, a humanidade caiu num precipício, onde só Deus, que já tinha planificado isso antes, podia tirar e pode tirar e tirou e vai tirando o ser humano. A irmã White escreveu, já não me lembro qual é o livro, que Adão e Eva, após compreenderem o erro que eles trouxeram para eles e para a descendência deles, choravam amargamente
ao verem as folhas caírem das árvores, a secar, secarem e a caírem, muito mais, portanto, eles ficaram mais condoídos, muito mais do que quando choraram por Abel, que foi morto por Caim. Isso é para a gente refletir que o pecado é muito grave, mas no meio da angústia, porque a angústia pode ser pessoal, pode ser familiar, pode ser na própria igreja, pode ser entre irmãos de sangue, pode ser na vizinhança, pode ser no trabalho. A angústia está, como Deus disse a Caim, o mal jaz à porta, mas se você fizer o bem, não terás o bem, ou seja, se você fizer o bem, eu não estarei contigo. Portanto, a angústia está por aí, jaz à Exatamente. porta, mas o Salmo 46 diz que no meio dessa confusão, no meio do caos, no meio de uma imprecisão, devemos descansar na certeza de que o dia a dia será guiado por Deus e tudo isso um dia vai acabar. Amém, amém. Este verso realmente é um conforto muito grande para os cristãos. Diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, já falamos sobre isso, não importa a situação que estivermos a passar, Deus é melhor, não é? Essa lição também fala sobre aqui quando diz que Deus é melhor, não está a comparar com algo bom, não é? Porque às vezes podemos pensar assim, ok, o pecado é bom, mas Deus é melhor que o pecado. Não, o pecado não é bom, o pecado é horrível, o pecado é terrível. Portanto, são os dois extremos, não é? O pecado é uma coisa, disse agora a Mão Neco, é algo terrível, é algo mesmo profundamente. Nós, na verdade, como seres humanos, enquanto estamos nesse mundo, se calhar não refletimos ou não temos noção da gravidade do pecado. Mas o pecado é realmente algo extremamente terrível, não só para Deus, mas para a própria raça humana. Não é? Mas aqui, quando diz que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o melhor, que Deus é aquilo que nós precisamos, está a comparar algo que está lá no fundo do poço, não é? Com algo extremamente bom. Portanto, só se formos completamente loucos é que não vamos escolher a Deus quando o conhecemos, não é? E a lição também nos diz que não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, não é? Estamos num mundo de pecado, você pode fazer tudo certinho, pode obedecer a Deus até não poder mais, mas mais tarde ou mais cedo o mal vai te bater à porta, o sofrimento Exatamente. vai tocar a tua casa. E depois às vezes o que acontece é que nos revoltamos, não é? Vamos contra Deus. Senhor, como é que isso aconteceu? Eu sempre dei o dízimo, a oferta, sempre fiz tudo certo, eu sempre me desviei do mal, agora me acontece isso. Nós temos o exemplo de Jó, não é? Satanás não anda atrás daqueles que já estão do lado dele. Satanás anda atrás daqueles que buscam a Deus fervorosamente para ver se consegue ganhá-los, não é? Exato. Então, no nosso mundo em que vivemos, todos os males acompanham a todos e Deus é o melhor. Sim, e nós, Hilda, amados amigos que nos assistem, há aqui um pormenor a realçar de que o treinamento indesejado a que Deus nos permite que passemos, o dia a dia, tanto as nossas feridas, as nossas mazelas, os percalços, a dureza da vida dia a dia, ele espera que cada um de nós responda a esses desejos, não diria com ânimo, mas pronto, com o coração entregue a ele para ser moldado, porque em 2 de Pedro 3:12, mesmo Apocalipse 6:14, a palavra de Deus diz que o que vem mais à frente, para aqueles que lá estiverem com vida, vai ser mesmo tão ruim, nunca visto, nunca comparado com o que já se viu até agora. Mas se a pessoa no dia a dia já vive treinando, ou seja, se deixa treinar pelo Espírito Santo, não ficará surpreso, não vai falar mal de Deus, não vai fugir assim, não vai ficar desesperado, como nós, digo nós, vivemos no dia 28, creio que foi dia 28 de abril, Quando num houve apagão de 14 horas seguidas. Quase todo mundo entrou em pânico.
Na verdade é Não que já que Deus, esqueceram o nome negro. Já, todo mundo já esqueceu também, provavelmente. pois, não que Deus nunca. Isso são coisas que já falou, vai nos avisando pelo Espírito Santo, mas quando surpreendentemente as coisas acontecem, nós ficamos, quer dizer, ficamos sem norte. Eu vi naquele dia como é que nós ficamos desesperados, quer dizer, não dá para levantar dinheiro, não dá para pagar com dinheiro, não havia transporte, não havia, quer dizer, foram 14 horas de muito sofrimento, mas entendamos, nós aqui na Península Ibérica, que é um prenúncio do que ainda aí vem. Exatamente. A lição também nos diz que há esperança em meio à turbulência, não é? Exatamente. Quando nós, na verdade, perguntamos agora qual é o lugar mais seguro? Já não existe, não importa se estás no continente americano, no europeu, no africano, não importa. Temos guerra praticamente em todos os continentes, não é? Então não existe lugar seguro. E nós cada vez mais, conforme os anos forem passando, conforme o tempo for passando, vamos nos aperceber que parece que o mundo está um caos, parece, e muitos vão entrar, já têm entrado mesmo em desespero, não é? Portanto, a lição dessa semana diz-nos muito bem que, apesar de que às vezes muitas das passagens do livro de Salmos são simbólicas, mas em relação ao fim deste mundo, deste planeta, nós temos razões para acreditar que são palavras literais. Jesus vai voltar, não é? Jesus vai voltar. E com o regresso de Jesus a esta terra, apesar do caos no mundo, nós temos esperança. Nós podemos imaginar, temos cristãos que estão na Ucrânia neste momento, num país em guerra, não é? O país está em guerra, eles estão lá, mas têm a esperança do mundo melhor, não é? Porque em Jeremias 4, 23 e 26, diz o seguinte: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Portanto, o mundo vai ser destruído. E não vai ser como temos visto guerra num lugar, paz num outro, não. O mundo totalmente, todo o mundo será destruído. E antes disso, haverá a separação daqueles que já têm buscado a Deus, não é? E aqueles que não buscam a Deus, não querem saber de Deus, porque na verdade, antes da vinda de Jesus, todo mundo terá a oportunidade de conhecer ou de ouvir falar acerca de Deus e vai tomar a liberdade de aceitar ou não. Os que aceitarem vão continuar, os que não aceitarem já não terão como aceitar, não é? Depois o mundo será destruído e quando o mundo for destruído, aqueles que esperam no Senhor gozarão, conforme Deus promete na sua palavra, não é? E essa é a Pois, nossa esperança. sim, irmã Zilda, muito bem visto. Dizer que a pergunta que até os zombadores fazem aos crentes é: não, mas vocês acreditam em algo extraordinário, em algo que vai acontecer, em algo que é diferente do que já se vive? Se o mundo, desde que é mundo, não passa do que nós temos visto, e ainda vocês dizem que há esperança no meio da confusão, como é que vocês, assim, de forma tola, acreditam em coisas assim, acreditam na escritura, né? Eles falam da Bíblia, no que está escrito nesse livro, que é escrito por homens. Mas aqui, Salmos 46, verso 6 e 7, diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é Deus de Jacob, é o nosso refúgio. Ou seja, confiar numa direita, numa esquerda, numa extrema direita, numa esquerda radical ou numa direita radical, não é esse. O que Deus está a falar aqui não é confiar a nossa vida em líderes pecadores, egoístas, quer dizer, que nem sequer têm moral e estão a conduzir um povo, como diz Isaías, que também vive no meio, ou seja, vive com lábios impuros diante ou submetidos à ordem de líderes que também têm lábios impuros. Portanto, a confiança que Deus está a exortar que tenhamos não é nas pessoas. E o autor disse que
mesmo aquela sucessão de reino de Daniel, que Daniel escreveu em Daniel 2, e depois também subsumido nos animais, nem sequer isso, ou seja, quando um ateu vê essa ilustração, parece que a cada reino, de cima para baixo, aliás, de baixo para cima, o a seguir seria melhor do que o anterior. Mas Deus explicou que de cima para baixo, do primeiro a seguir até o último, é só decadência até o fim. Por isso, só mesmo o Senhor dos Exércitos é o que nos tira dessa confusão, ou seja, é o que nos dá paz no meio do caos, né, no meio do tumulto, e é Ele que no fim, vamos ver se mais daqui a pouco, vai restaurar o que o ser humano algum pode restaurar. Portanto, o refúgio está em Deus, não está no presidente, não está na legislação, não está nos três poderes, não está na democracia. O refúgio está em Deus. Exatamente. E o livro de Daniel, capítulo 7, ajuda-nos a compreender completamente os tempos em que vivemos, não é? Porque não sei se já ouviram falar sobre a lei. Já houve vários acordos que é paz para todos até 2025, paz para até 2005, já os governos todos a nível do mundo já tentaram vários objetivos, várias metas, mas todos eles falharam, não é? Exato. A intenção de melhoria, mas nós que conhecemos as profecias, conhecemos a palavra de Deus, sabemos que este mundo só irá de mal a pior, não é? Mas apesar disso, nós temos esperança, não é? Temos esperança no novo céu e numa nova terra. A lição ainda continua a nos falar que tudo está debaixo dos seus pés, não é? No final das contas, o Senhor está no controle de tudo. Apesar do caos, o futuro será brilhante. Como pensar que o futuro será brilhante, não é? Imagina, eu já falei da Ucrânia, estamos na Ucrânia, pronto, já estamos em Gaza. Não é? Como pensar que o futuro será brilhante? Onde eu estou aqui, não tenho casa, amor, numa tenda, não tenho o que comer, não tenho o que beber. Como pensar que o futuro será brilhante? Mas a palavra do Senhor diz, e nós como crentes, não exercemos a fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, apesar de não visualizarmos ainda. Exatamente. Então, na esperança que nós temos a plena certeza que o futuro será brilhante. Mas a lição nos diz que, enquanto esse tempo não chega, nós temos que fazer a nossa parte, não é? Às vezes queremos ser exclusivistas, queremos que a palavra fique só com um povozinho, não é? A mensagem, a palavra, essa lição também nos diz que nós devemos espalhar a palavra de Deus. Devemos espalhar a palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem, não é? Porque imaginem que Jesus, quando veio, a missão que ele deu aos discípulos é ide e pregai, não é? Não é para ficar com a palavra de Deus só para nós. E falando sobre o fim dos tempos, o fim do milênio, Ellen White escreveu: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde, depois da sua ressurreição, subiu ao céu, e onde anjos repetiram a promessa da sua volta. O profeta escreveu: Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio e haverá um vale muito grande. Portanto, se cumprirá finalmente a profecia de Daniel, onde aquela pedra que surgiu sem mão, não é? Vai destruir o último reino, que é barro misturado com ferro, não é? E se restabelecerá para sempre o reino de Deus. E este reino que jamais terá fim. É um reino onde já não lembraremos mais do que é sofrimento, do que é dor, do que é tristeza, do que é guerra, do que é morte, do que é doença crônica, não é? É um lugar onde nós temos a esperança como cristãos, que Deus preparou para cada um de nós.
mas ele não obriga ninguém, somente para aqueles que o aceitarem, para aqueles que tiverem que decidirem lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, não é? Aqueles terão direito à vida eterna, porque Jesus já fez tudo. Nós já nós não temos mais que nos sacrificar conforme Jesus nos sacrificou, conforme Jesus se sacrificou, não é? Nós temos é que dar a nossa vida a Jesus, temos que aceitar e acreditar que a palavra dele é verdadeira e pôr em prática aquilo que acreditamos. Exatamente. E aqui também realçar o facto de que, sob os seus pés, ou seja, tão logo o inimigo usou de engano com Eva e esta, caindo, enganou também seu marido, ou seja, deu a conhecer o erro ao seu marido e o marido avançou. O mundo, o nosso planeta, passou, entre aspas, sob a responsabilidade do inimigo, né? Ele usurpou de Adão o nosso planeta. Mas nós sabemos que o universo todo é propriedade exclusiva de Deus. E como Deus não passa por alto o pecado, ou seja, por exemplo, quando os irmãos de José pecaram, ou seja, quando o venderam, fizeram tudo aquilo de errado, Deus não disse assim, José comportou-se muito bem, suportou todas as tentações, eu vou lhe abraçar, porque ele viveu segundo a minha palavra. Mas vocês cometeram erros, mas eu vou, por isso, vou só passar a minha mão na vossa cabeça. Deus não passa por alto o pecado. Como os nossos meus pais, sob aviso, caíram, Deus está a dizer nessa lição de que esse mundo está sob o meu, assim, está sob o meu domínio. Não vos pareça, hoje vocês não entendem por causa do pecado, mas o mundo está sob os meus pés. E quando a Nova Jerusalém descer, toda ela deslumbrada, toda ela preparada, os ímpios vão constatar isso mesmo, de que o que se foi dizendo ao longo das eras e que nós também ouvimos dizer, é verdade. Está aí a cidade para descer. Será tarde para o inimigo, será tarde para aqueles que nunca aceitaram, porque, como sabemos, aqui tudo já terá sido decidido. E como nosso tempo já avança, mas eu queria dar aqui um cheirinho ainda. Fran, fazendo ligação com a lição que fala sobre o vinho e sangue. O que nós sabemos, o que nós vemos do estado natural do vinho é um líquido que normalmente se usa fresco, né? Pronto, o vinho é para. Então, eu vou até falar do vinho como o cristão conhece. É para matar a sede, é para, enfim, para acalentar o estado de estresse e está sempre fresco. Mas no Salmo 75, verso 8, a palavra de Deus diz que o cálice de vinho que está nas mãos do Senhor está a ferver. Está a ferver por quê? Porque a iniquidade chegou num ponto de não retorno. Uhum. E Deus, como disse há pouco, não passa por alto o pecado. É verdade. Se o vinho é fresco e está a ferver, quer dizer que, como é que eu digo, chegou o tempo e o sangue inocente derramado, as pessoas que como é que eu vou dizer, chamam para si a glória, falo dos grandes líderes, dos grandes reis, etc. Tudo isso transbordou o corpo do Senhor e o vinho está quente, o corpo está a ferver. Por isso, a Cidade Santa, ligando outra vez como sobre os seus pés, a Cidade Santa, com o Rei Justo, desce e mesmo o exército dos ímpios, comandado por seu líder, que vai se levantar, Apocalipse 20, nada fará para que o intento de Deus se cumpra, simplesmente porque o que Deus disse se cumpre, o que Deus quer se cumpre, sempre para o bem daqueles que o amam.
Exatamente. A lição Vinho e Sangue também diz-nos que uma das coisas que Deus vai corrigir no juízo é a apropriação indevida do poder que ocorreu após o pecado, não é? Uhum, Os seres humanos exatamente. tornaram-se completamente egoístas, não é? Ele diz que os seres humanos caídos vivem para quem? Vivem para o eu. Deus criou-nos para o adorarmos e para nos ajudarmos uns aos outros, não é? Exatamente. Mas o ser humano caído não vive mais para os outros ou para a glória de Deus. Não, eu vivo para mim, primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Quer dizer, o ser humano tornou-se o próprio Deus, não é? Isso. E nós vimos isso nos nossos dias, como o mundo anda cada vez mais egoísta, não é? Onde as pessoas só ajudam porque sabe, ninguém faz nada de favor. Quando Exato. você pensa que está fazendo uma coisa, não é de favor, ele está a ajudar, porque ele sabe que amanhã você também ele vai ajudar. Ele está Exatamente. cá, como Exatamente. se diz. Portanto, Jesus também vai vir corrigir esse erro ou essa linhagem que o ser humano acabou se inclinando após o pecado. Porque o ser humano não foi criado para isso, né? O ser humano não foi criado para viver só para ele, Por isso é que, na verdade, temos uma desigualdade social tão grande no mundo, porque o mundo todo é egoísta. Não posso dizer que eu não sou, ou que o homem não é, todos nós somos. E É, conforme vamos nos aproximando de Deus, Deus vai nos fazer ver o nosso egoísmo e vamos aos poucos sendo moldados cada vez mais. Fala-nos exatamente. também do filósofo que insistiu, não é? Que devemos. Ele diz assim: esse mundo foi criado sem significado. E se houver um significado, então, não havendo significado, vamos inventar um significado nós, ou vamos fingir que o universo existe para o nosso benefício. E ele foi vivendo assim. Quem conhece a história desse filósofo é o Friedrich, espero estar a Nietzsche, pronunciar sim. o nome. Friedrich Nietzsche. Exato. A lição nos diz que este homem enlouqueceu, não é? Desmaiou em meio na rua na Itália, tentando impedir que um homem batesse num cavalo. Depois passou 11 anos seguintes da sua vida em estado semicatatônico antes de morrer em 1900. Exatamente. Nós estamos num mundo onde muitos ainda vivem neste ciclo, não é? Do eu, não, isto é para mim, é o primeiro, o segundo eu, o terceiro eu, e os outros não existem, não é? Que Deus nos possa ajudar a nos livrarmos desta condição, não é? E somos chamados a ter esperança e a não julgar o futuro pelos eventos finais. Isto fez-me lembrar que quando o novo Papa foi eleito, o assunto em algumas páginas das redes sociais era, não, este, mas na verdade cada Papa que é eleito, o assunto é este, não, este agora é o Papa da Lei do Pinical, este agora é o Papa, mas não nos interessa, não é? Vamos fazer a nossa parte, ver um dia de cada vez e ter a fé e a esperança que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Estamos mesmo no final, devemos falar que, apesar de tudo, não é? E nós, conforme eu disse já há pouco tempo, para que se conheça a tua salvação, nós temos que falar sobre a palavra de Deus. Temos que falar sobre a palavra de Deus para que as nações possam render glórias a Ele, não é? Morena, quer dizer mais alguma coisa? Sim, gostaria de dizer que, portanto, vou já fazer as minhas considerações finais, de que os pronunciamentos, as teses filosóficas desses sábios como Friedrich Nietzsche levam o mundo num caos ao ponto das pessoas, no passado, considerarem promíscuo, considerarem, como é que eu digo, a vida, a vida imoral que pudesse surgir em cada canto da sociedade como um ato condenável, não para seguir, né? Mas que hoje, por causa dessas teorias, hoje, as pessoas que falam muito da imoralidade, que falam da impiedade, são combatidas por causa de teoria. Então, é por essa via que o Senhor está a irar-se. O meu irmão dizia assim, está a irar-se, ao ponto de que quando o copo, ou seja, a água que tiver no copo dele transbordar, ninguém, e aliás, nenhum ser humano consegue impedir o que Deus quer. Dizer que
nós, considerado o remanescente do remanescente, não fiquemos com a luz que Deus nos passa pelo Espírito Santo só para nós. Do mesmo jeito que o mundo está todo ele depravado, em que o eu é adorado, nós recebemos a verdade, sabemos o que está acontecendo, o que vai acontecer, o fim das coisas. Essa luz que nós temos, não seja só para nós, ela tem que refletir. Tá? Ela nos mostra onde nós estamos, nos tira o pecado, ou seja, nos mostra que nós temos pecado, mas também devemos passar, ou seja, os nossos atos, em função da luz que Deus nos dá, sejam o reflexo da nossa comunhão com Deus, para que eles saiam de Babilônia. Saia dela, povo meu. Tem que ser eu a fazer isso. Apocalipse 14, 6 até 12. Exatamente. Muito obrigada, irmão Benené, que o nosso tempo mesmo já passou. Que Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, para que se conheça na terra o seu caminho. Amém, amém. Amém. A todos uma boa semana. Igualmente, imagina. Adeus.